Ninguém larga a arte, só para de tentar viver dela. Essa é uma reflexão que eu trago para vocês. Meu nome é Júlio Ulisses, mais conhecido como Julião. Trabalho na música há mais de 25 anos e estou aqui para fazer algumas reflexões sobre o estilo de vida que é viver na música, viver na arte, não é isso? Então é isso. Essa frase, ela me pegou bastante esses dias também, que ninguém larga a arte, né? Só para de tentar viver dela. E eu acho que é esse o grande lance, a grande chave central aqui desses novos vídeos que eu tenho feito, que é repensar toda essa posição que a gente tem em relação a viver de música, viver de arte, né? Isso. E aí eu tenho amigos, cara, que deixaram tudo, até caras que tinham carreiras promissoras, assim, sabe? Cantores, rappers, até músicos também, que simplesmente deixaram, né? Começaram a entender que talvez a arte não seja uma profissão, né? Esteja mais ligada ao estilo de vida mesmo, né? Porque é muito difícil. Ontem eu estava com o pessoal da banda que eu trabalho, né? E ontem, para quem não sabe, foi dia 22 de fevereiro de 2026, né? Não sei quando você está assistindo esse vídeo, mas foi mais ou menos isso aí. Não, foi mais ou menos não. Foi dia 22 de fevereiro de 2026. Hoje é 23. E a gente estava falando justamente disso, que talvez não tenha uma solução. Não existe uma solução para isso, né? Que talvez tenha que ser assim. E aí você tem que se adequar. E a gente estava falando da quantidade de shows vezes tempo, vezes família, né? Que o músico, ele intermediário, pelo menos o músico regional, ele se preocupa muito com a agenda. Porque é o que realmente dá dinheiro, né? Dinheiro, no que eu falo, numa quantidade significativa. Então, uma agenda com 1, 2 shows por semana é ruim. Mas uma agenda com 10 shows também não é muito bom. Porque aí atrapalha se você tiver outra coisa que eu falei no outro vídeo, né? A maioria das pessoas tem outras fontes de renda, né? Outros trabalhos. E aí atrapalha, né? Por exemplo, você ter uma banda que tem 8, 10 shows. Eu já tive banda que fazia 12 shows na semana, 13 shows na semana. Né? E nem era carnaval, nem era nenhuma data especial. Era porque o mercado tinha essa demanda, né? O mercado que aquele grupo no momento estava inserido. Mas isso também não é para sempre, né? E aí você fica sempre nessa de, e aí, vai, não vai, e aí, eu continuo, não sei o quê, largo tudo e fico só na música. Cara, eu já fiz os dois e te garanto, quando dá para fazer, né? Por exemplo, eu trabalhei numa produtora e aí eu conseguia linkar, né, o trabalho de segunda a sexta, vamos dizer assim, com os shows no fim de semana. Mas era uma produtora, estava tudo dentro do mesmo negócio, né? Trabalhos distintos é mais difícil de você conciliar uma agenda de 8, 9, 10 shows. E aí vem essa pergunta que eu fiz no começo do vídeo, né? Ninguém larga a arte e só para de tentar viver dela. Acho que é isso. Esse mano que eu falei aqui que parou de cantar no começo do vídeo, ele hoje ele vai em shows, ele faz coisas que ele não conseguiria fazer se ele fosse músico, né? Se ele fosse artista. Ele vai em festivais, ele vai até fora do país também. Então é muito disso, velho. Eu acho que eu acho, como eu falei no começo também do vídeo, voltando um pouco, eu acho que muito mais do que profissão, trabalhar com arte, trabalhar com música é um estilo de vida. E aí você precisa ter uma organização muito grande financeiramente, né? Uma família, umas pessoas que estejam do seu lado, que entendam o que você faz para você viver apenas disso, né? E aí também conseguir encaixar no meio disso uma banda ou um artista que te proporcione viver apenas disso, né? Acho que esse link também é importante com um outro vídeo que eu falei que era impossível viver de música. Talvez não seja impossível, talvez você esteja olhando para o lado errado, como eu disse. Talvez seja mais estilo de vida do que uma profissão propriamente dita. Fechou? Faz sentido esse pensamento? Faz sentido essa conexão que eu estou falando? Se faz sentido, comenta aqui. Se não faz, comenta também. Me segue em todas as redes sociais, Bora Julião, né?
e até o próximo vídeo. Como sempre, é nóis!